te dou, Pai, pelo preço sacrifício de amor que me ungido do Senhor. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Então cante. Está vivo, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Então cante com toda a sua voz. Olá, irmãos! Hoje estaremos pensando sobre a segunda sola, somente a Cristo. Vamos ler o texto de Filipenses capítulo 2, do verso 5 em diante, até o verso 18. Falaremos hoje um pouco sobre a segunda sola da Reforma, e essa segunda sola vai falar que é somente a Cristo. A primeira foi somente a fé, a segunda somente a Cristo. Vamos ler esse texto, Filipenses capítulo 2, verso 5 ao verso 18. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim,
na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sendo assim, meus amados, como sempre obedeceste, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação com reverência e o temor de Deus. Pois é Deus quem produz em vós o querer como o realizar de acordo com a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros do universo. Retendo firmemente a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me gloriar no fato de que não foi inútil que corri e trabalhei. Contudo, ainda que a minha vida esteja sendo derramada como oferta juntamente com o sacrifício e o serviço provenientes da vossa fé, alegro-me e me congratulo com todos vós. E pelo mesmo motivo, alegrai-vos e acompanhai-me neste júbilo. Vamos orar? Deus, agradecemos porque a Tua palavra chegou até nós e podemos refletir sobre a importância de nos submetermos ao que ela nos ensina. Te agradecemos porque a Tua palavra é muito clara, que nós devemos nos submeter à palavra porque ela dá testemunho desde o seu início de Jesus Cristo, aquele que pode nos salvar dos nossos pecados. Obrigado porque em Cristo nós podemos encontrar esperança para a nossa vida e pedimos que em nome de Jesus, somente a Cristo, possamos dar glória e honra. É no nome dele que nós oramos. Amém e amém. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Qual foi o sentimento que fez com que Jesus viesse à Terra, passasse por tudo que passou, morresse da forma que morreu e ressuscitasse? E não só ressuscitasse, mas voltasse para informar para a gente que as promessas dele seriam cumpridas e nos enviasse o Espírito Santo, o Consolador. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? O sentimento de gratidão, de ingratidão, de ódio, de amor? Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Porque a gente nunca vai conseguir mensurar o que fez o próprio Deus se tornar carne na figura do seu Filho em Cristo Jesus, para que viesse até nós, para nos dar a oportunidade de sermos quem nós não fomos criados para ser. Seres humanos reféns do pecado. Quem é Cristo nessa história toda? A Bíblia vai nos dizer em João 14,6 que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Nós não vamos ao Pai através de um ídolo, de uma imagem, de um santo, de uma santa. A Bíblia é clara quando afirma que nós só vamos até Deus através de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ele vem com o entendimento de que ele seria sacrificado para que esse amor fosse demonstrado, não só para aquela geração que passou por isso, mas para nós que aqui estamos hoje conversando sobre esse texto. E Paulo, quando escreve para Filipos, ele fala: vocês têm que ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Um sentimento de desprendimento, um desprendimento baseado no amor. O que é necessário passar para que seja demonstrado o amor para o qual Deus me colocou nesse mundo? O que era necessário Jesus passar? O que é necessário eu passar para que as pessoas percebam o amor de Deus nesse mundo? Somente em Cristo nós podemos compreender isso, e a reforma vai trabalhar isso, que só Cristo pode receber toda a glória, porque Ele é nosso exemplo. Eu não sou exemplo para ninguém, mas Cristo é exemplo para mim e para você. Na tentativa de servir ao Senhor, eu preciso ser ao máximo imitador de Cristo. Cristão significa pequeno Cristo. Eu tenho Cristo como referência. Se eu sou um pequeno Cristo, eu preciso ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que
em algum momento ele diminui a sua natureza divina para que eu e você, enquanto seres humanos, possamos encontrar esperança para a nossa vida. Glória a Deus por isso. Glórias a Jesus Cristo por isso. Porque ele se esvazia de si mesmo e assume, não é a forma de rei aqui na terra, mas é a forma de servo. Ele se esvazia da figura dele de Deus, vem à terra e ao invés de nascer numa família rica, ao invés de nascer numa família de fariseus e saduceus, Cristo nasce numa manjedoura e ele vem aqui para servir. O objetivo dele não é ficar pregando para um monte de gente, um monte de templos e um monte de lugar onde ele vai ser reconhecido como Cristo. O objetivo dele é andar pela multidão, ser tocado e tocar. O objetivo dele é curar pessoas e mostrar que existe a alternativa de voltarmos a ser aquilo para o qual Deus nos criou. Filhos de Deus. Ele escolhe ser servo, ele escolhe ser um ser humano. E nessa forma de homem, ele se humilha. Se você pegar o dicionário, o que significa se humilhar? Se diminuir voluntariamente. Quando eu me humilho, eu me diminuo voluntariamente. O verso 8 vai falar, assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se a obediência até a morte, morte de cruz. Ele se diminui voluntariamente por amor. Por isso que nós damos glórias a Cristo, porque Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso sacerdote, Ele é o nosso Senhor. Por isso Deus também exaltou sobremaneira a mais elevada posição que Ele deu ao nome, porque Ele se tornou servo, Deus o sobrepõe a qualquer outro ser que existe aqui na terra, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. E eu gosto muito do meu discipulador, que ele fala isso, é que se dobre a todo joelho. Vai chegar um momento que todo joelho se dobrará a Jesus Cristo. E todo joelho não é só gente que acredita em Jesus Cristo, é gente que não acredita em Jesus Cristo. Eu me lembro que o pastor Leandro, em uma das capelas do seminário que eu estudei, falava o seguinte, meus irmãos, todos os joelhos vão se dobrar. Alguns voluntariamente, outros vão ser quebrados, porque vão ter que se ajoelhar na presença de Deus. Até quem não confessa Jesus Cristo como Senhor vai ter que se ajoelhar, porque a Bíblia fala que todo joelho se dobrará dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Os anjos vão se dobrar, os demônios vão se dobrar, os crentes vão se dobrar, os não crentes serão dobrados. Porque Jesus Cristo é o Deus encarnado. Somente a Cristo nós devemos glória, somente a Cristo nós devemos devoção, somente a Cristo nós podemos depositar a nossa esperança, porque toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. A segunda sola da reforma fala sobre isso, somente a Cristo. Nós daremos glória somente a Cristo, porque nós sabemos quem Ele é e qual é o papel dele na história. Você sabe quem é Jesus para você, meu irmão? Você sabe quem é Jesus para você, minha irmã? E aí o texto do apóstolo Paulo continua falando como é que os cristãos, sabendo disso, devem se comportar. Sendo assim, verso 12, meus amados, como sempre obedeceste, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação como reverência e temor a Deus. A nossa salvação não pode ser simplesmente para que eu deite no meu travesseiro com a cabeça tranquila porque eu não estou mais condenado ao inferno. A nossa salvação precisa ser prática. Nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, ao ponto de nos esvaziarmos do nosso orgulho, da nossa soberba, daquilo que nós acreditamos ser, para sermos quem Deus deseja que a gente seja. Verso 14, fazei tudo sem murmuração nem contendas. Se eu falo que todo louvor é somente a Cristo, eu não vou fazer somente o que eu gosto, mas vou fazer tudo o que Deus manda, sem murmuração e sem arrumar problema, sem contendas, para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros do universo. Nós podemos resplandecer como luz nesse momento de escuridão da sociedade, nesse mundo corrompido, nesse mundo que está submisso às práticas demoníacas. Mas nós só faremos isso se tivermos o mesmo sentimento que houve em Jesus. Por isso eu e você somos cristãos.
porque nós queremos dar toda a glória ao Senhor. E dar toda a glória ao Senhor é fazer o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Viver para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e que a sua vida e a minha vida possa ser somente a partir da fé e somente a Cristo daremos glória. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado porque podemos buscar no Senhor a tua palavra e o entendimento para saber a quem devemos devotar a nossa fé. E obrigado porque o Senhor nos ensinou que através de Jesus Cristo nós podemos ter um relacionamento direto contigo. Obrigado pelo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Obrigado porque em Cristo temos a certeza da nossa salvação e a certeza que, independente de momentos difíceis que passemos aqui na terra, se estivermos com Ele, no momento que Ele nos chamar, nós nos dobraremos voluntariamente à soberania do nosso Senhor. Obrigado por isso, Pai. Que os meus irmãos que participam desse culto online possam também ter a certeza que só a Cristo nós daremos glória, honra e louvor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Até a próxima. Fica com Deus.